É exaustivo tentar ser o que esperam da gente o tempo todo. Uma hora cansa. Cansa sorrir quando tudo dentro está doendo. Cansa concordar para não gerar atrito. Cansa vestir uma versão nossa que a gente nem reconhece mais só para não desapontar ninguém. O problema é que quanto mais você se molda para agradar, menos você se enxerga no espelho. Você começa a se perder em versões criadas pelas expectativas alheias. E quando se dá conta, está sufocado dentro de uma personalidade que não é sua. Tem gente que vive assim há anos, sempre dizendo sim, mesmo querendo dizer não, sempre se encaixando, mesmo estando desconfortável, sempre tentando parecer mais calmo, mais gentil, mais sorridente, mais compreensivo, mais tudo. Porque o medo de decepcionar é maior do que a coragem de ser verdadeiro. Só que esse esforço constante tem um preço. E esse preço é a paz. Você começa a duvidar de si mesmo, a achar que, se não for exatamente do jeito que esperam, vão parar de gostar de você. Vão virar a cara, vão se afastar. Aí você vai cedendo um pedaço de cada vez, até não sobrar quase nada. E o que sobra não te representa mais. No fundo, a gente só quer ser aceito, só quer ser amado, só quer sentir que é suficiente. Mas quando esse sentimento depende do outro, ele nunca dura, porque ninguém consegue te dar o que só Deus pode sustentar, a certeza de que você já vale, mesmo sem esforço. Tem uma hora que o coração grita, grita mesmo. Porque por fora está tudo certo, mas por dentro está tudo errado. Você sorri, mas está cansado. Você ajuda todo mundo, mas sente que ninguém te vê. Você faz de tudo, mas parece que nunca é o bastante. E quando para 5 minutos sozinho, bate aquele vazio estranho. Como se tudo que você fizesse ainda não fosse o suficiente para ser amado de verdade. A pior solidão não é a de quem está sozinho. É a de quem está cercado, mas não consegue ser quem é, porque sabe que se for, talvez não caiba mais. Talvez não seja aceito, talvez perca gente, e aí volta o ciclo de tentar agradar, só que dessa vez com mais medo ainda. Mas tem uma coisa que talvez você precise ouvir. Você não foi feito para agradar todo mundo, e não tem nada de errado com isso. A sua vida não é um palco para a plateia, é um altar. E altar não é lugar de aplauso, é lugar de entrega. A verdade é que viver para agradar o mundo é o caminho mais curto para se afastar de si mesmo e de Deus. Porque o que o mundo pede de você é sempre diferente do que Deus espera. O mundo exige performance, Deus pede sinceridade. O mundo cobra perfeição, Deus olha para o coração. É por isso que agradar a todos é impossível. Porque o mundo nunca vai se contentar, sempre vai haver uma nova expectativa, uma nova cobrança, um novo molde, e viver assim é como correr atrás do vento. Nunca alcança, nunca satisfaz, nunca preenche. Mas quando a aprovação vem do céu, o barulho da terra perde o volume. Quando você entende que foi escolhido, mesmo com falhas, você para de se desesperar, tentando provar seu valor. Paulo escreveu algo que precisa ser gravado no fundo da alma. Procuro eu, porventura, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10. É aí que tudo muda. Quando você entende que viver para agradar os outros te esgota, mas viver para agradar a Deus te liberta. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem coisa que ninguém vê, mas que pesa como se fosse concreto nas costas. E esse peso quase sempre nasce do medo de decepcionar. Vem do esforço silencioso de estar sempre disponível, de não dizer não, de nunca demonstrar fraqueza.
Você vai se tornando alguém que sorri por obrigação, que carrega o mundo nas costas sem nunca pedir ajuda, só para manter a imagem de que está tudo sob controle. É um cansaço que não aparece nas fotos, mas que tira o brilho do olhar. Um esforço tão disfarçado que muitas vezes nem você percebe mais que está fingindo. E o pior é que, nesse esforço, as pessoas se acostumam com a sua doação. Elas não veem sacrifício, veem responsabilidade. Não percebem o esforço, só o resultado. Você vira o alicerce de todo mundo, mas ninguém se pergunta onde está seu apoio. E quanto mais você se cala para manter a paz, mais você se sufoca. Vai guardando, engolindo, sorrindo, se anulando, e de repente você não sabe mais o que quer. Não sabe mais o que sente, só sabe que está exausto. Viver para manter a aprovação alheia é uma prisão disfarçada de aceitação. A cela é invisível, mas as correntes são reais. Porque tudo que você faz tem um filtro. O medo de não ser suficiente, o medo de não ser entendido, o medo de decepcionar. E essa prisão vai se apertando aos poucos. Você começa a mudar a forma de falar para não parecer agressivo, depois muda a forma de se vestir para não chamar atenção, depois muda suas escolhas, seus sonhos, seus hábitos, tudo para manter a imagem que esperam de você. Mas ninguém pergunta se essa imagem dói. A vida começa a perder o sabor quando a única motivação é evitar críticas. Quando você diz sim, mas queria fugir. Quando se força a estar em lugares onde sua alma grita por descanso. Quando todo gesto seu é uma resposta a uma expectativa que não é sua. É nessa hora que o coração começa a endurecer. Porque quanto mais você se anula, mais se distancia da própria verdade. E quando a verdade se afasta, a fé esfria. A intimidade com Deus enfraquece. A oração perde força. Porque como você vai abrir o coração se nem sabe mais onde ele está? Essa é uma das estratégias mais silenciosas do inimigo. Te convencer de que agradar a todos é nobre, mas o que parece virtude, muitas vezes é só medo fantasiado de bondade. E esse medo te tira da rota, porque quem vive tentando ser tudo para todos, acaba se tornando nada para si. A palavra de Deus não mascara a verdade. Ela não romantiza o esgotamento. Está escrito: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. Quando você divide o foco entre a vontade de Deus e a vontade dos outros, não encontra firmeza. Fica como quem anda sobre areia movediça. Cada tentativa de agradar só afunda mais. E no fim, você não precisa de todos te aplaudindo, precisa de paz. Paz de ser quem é, com verdade. Paz de saber que está onde Deus quer, mesmo que isso incomode quem não entende. No começo você só quer manter a harmonia, evitar conflitos, preservar os laços. Então você cede, ajusta o tom, abre mão de um gosto aqui, de uma opinião ali. Parece pequeno, parece só maturidade. Mas quando isso se repete vezes demais, você já não sabe mais o que é personalidade e o que é adaptação. É como estar numa sala cheia, tentando escutar a própria voz, mas só ouvindo os outros. Você vai se apagando devagar, sem perceber. No início, é só um detalhe que você esconde. Depois, é um comportamento que você disfarça. Quando vê, está pedindo desculpa por sentir o que sente. Esse abandono de si mesmo não acontece com alarde. Ele é sutil, quase imperceptível, porque você continua sorrindo, continua presente, continua útil. Mas por dentro, algo vai sumindo. Uma parte que te fazia bem, uma parte que te dava vida. Aquela leveza de ser espontâneo, de falar sem medo, de estar sem receio de julgamento. Mas o espelho já não te reconhece mais. Só reflete o que esperam. Você não escolhe mais o que quer, só o que vai ser mais aceito. Não veste o que gosta, veste o que não vão criticar. Não diz o que pensa, diz o que vai ser aprovado. O corpo está ali, mas a alma está se escondendo.
E o mais duro é perceber que quanto mais você se molda, menos você é notado. Porque quando você se apaga, ninguém sente falta da luz. Vira algo tão automático, tão previsível, que o seu valor vai sendo medido apenas pelo quanto você agrada. Só que você não foi criado para agradar. Foi criado para refletir a imagem de Deus. E isso inclui verdade, imperfeição, limite, personalidade, identidade. Tudo que você tenta abafar para caber em algum lugar que nem sempre é seu. Quando você começa a se abandonar, algo dentro grita. Um incômodo que não passa, um desconforto que cresce, uma angústia que ninguém entende. E por mais que tentem te consolar com frases prontas, você sabe que o problema não está fora, está dentro. É o seu próprio espírito tentando voltar para casa. O vazio não vem da falta dos outros. Vem da falta de você mesmo, vem da ausência da sua verdade nas suas escolhas. Vem da distância entre o que você mostra e o que você sente. E esse tipo de buraco só Deus consegue fechar, porque Ele é o único que te conhece por inteiro. A palavra diz, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Mateus 16, versículo 26. Não adianta ser querido por todos, se para isso você teve que deixar sua essência num canto. Porque quando a alma se perde, tudo perde cor. E você não foi chamado para viver desbotado. Foi chamado para viver em plenitude, mesmo que isso incomode quem preferia que você fosse mais contido. Tem uma paz que só chega quando você para de se preocupar com o que pensam. Quando entende que nem toda crítica merece resposta, nem toda expectativa precisa ser cumprida. A liberdade de quem escolhe agradar a Deus não é arrogante, é leve. Não é desrespeitosa, é firme. Não tenta provar nada, só vive com consciência limpa. Essa liberdade tem um custo, o incômodo que você passa a causar. Porque quem escolhe viver em verdade se torna ameaça para quem vive de aparência. Gente assim incomoda, porque não se curva, não se encaixa, não se justifica. Apenas segue. E seguir a Deus em um mundo que cobra personagens exige coragem. Você percebe que está livre quando não precisa se explicar o tempo todo. Quando toma decisões alinhadas com a vontade de Deus e dorme em paz, mesmo sabendo que nem todos entenderam. Quando abre mão de agradar para manter sua integridade. Porque quem vive tentando se encaixar, perde a firmeza da fé. Mas quem escolhe a vontade de Deus, aprende a caminhar com menos barulho e mais propósito. Aprende a dizer não, sem culpa, a recusar convites que ferem sua consciência, a se afastar de ambientes que abafam sua espiritualidade. Porque agradar a Deus não é sobre religião, é sobre conexão. E essa conexão é silenciosa. Ela não exige aplauso, nem reconhecimento. Ela se prova nas pequenas escolhas, no jeito que você responde, nas conversas que evita, nas prioridades que mantém. Viver para agradar a Deus é ter critério onde o mundo só tem conveniência. Mas não se engane. Agradar a Deus nem sempre vai te fazer querido. Às vezes, vai te deixar sozinho, vai gerar críticas, vai te tirar de círculos que já não combinam com quem você se tornou. Só que esse é o preço de viver com verdade. E quem conhece o valor da própria alma não negocia mais a paz só para manter companhia. A liberdade de quem vive para agradar a Deus não é uma fuga da opinião alheia, mas uma maturidade que escolhe o que importa, que reconhece o que é eterno e o que é ruído, que prefere a convicção no espírito do que a aceitação da multidão. Tem gente que vai se afastar, tem elogios que vão cessar, tem portas que vão se fechar, mas a consciência tranquila de estar no centro da vontade de Deus compensa cada perda. Porque o que Ele sustenta, ninguém derruba. A palavra é clara. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Essa é a medida. Não é o que agrada aos olhos dos homens, mas o que alegra o coração de Deus. Quando você entende isso, se liberta, não para viver de qualquer jeito, mas para viver com propósito, com direção, com paz. Existe um tipo de silêncio que não assusta, mas cura. É o silêncio que surge quando a alma finalmente para de correr atrás do que nunca foi dela. Quando você percebe que os olhos de Deus sobre você são mais importantes que todas as opiniões ao redor, o barulho some, não porque as vozes externas desapareceram, mas porque elas já não definem mais quem você é. Tem uma hora em que a alma cansa de buscar resposta nos lugares errados, de tentar se encaixar onde sempre te pedem para mudar, de esperar elogios que não vêm ou, quando vêm, carregam cobrança. É nesse ponto que você começa a entender o que é repousar no olhar do Pai. Ele não te compara, não te exige performance, não precisa que você seja perfeito. Ele só quer que você seja sincero. A diferença entre viver pela aprovação dos homens e viver pela aprovação de Deus é que uma te aprisiona, a outra te sustenta. Quando você depende do olhar humano, qualquer crítica te desmonta. Qualquer rejeição vira motivo para dúvida. Qualquer silêncio vira sentença. Mas quando você se firma no olhar do alto, tudo se organiza. Até as feridas cicatrizam com mais dignidade. Não é sobre ignorar os outros. É sobre saber quem te conhece por inteiro. O coração humano é instável. Hoje ama, amanhã rejeita. Hoje aplaude, amanhã acusa. Mas Deus não se move por interesse. Ele ama com aliança. Ele aprova com base na verdade, não na aparência. Viver buscando a aprovação do céu muda a forma como você se posiciona. Você deixa de reagir com medo e começa a responder com sabedoria. Não é arrogância, é discernimento. Você sabe o que carrega e, quando sabe quem te chamou, não vive tentando justificar seu valor a quem não tem estrutura para reconhecê-lo. Essa segurança espiritual te protege da instabilidade emocional. Você não se desespera mais quando alguém se afasta. Não tenta provar quem é para quem não quer enxergar. Não mendiga espaço onde não cabe mais, porque já entendeu que a sua vida tem direção. E essa direção vem de cima. A palavra afirma: o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Quem vive sob esse olhar encontra descanso. Porque sabe que mesmo quando ninguém entende, Deus entende. Mesmo quando todos apontam, Deus acolhe. Mesmo quando tudo parece desandar, Ele ainda sustenta. É nesse lugar de intimidade que você aprende a caminhar sem pressa, sem provar nada, sem buscar luz onde só há sombra. O olhar de Deus é luz suficiente, e quando você começa a enxergar com os olhos dele, nada mais te desvia. Nem a aprovação que falta, nem o aplauso que cessa, nem o julgamento que vem. Você aprende a caminhar firme, porque quem te vê de verdade nunca te abandona. Talvez você tenha se calado por muito tempo para não perder ninguém, e nessa tentativa acabou se perdendo de si mesmo. Mas Deus nunca te pediu para se anular, só para ser verdadeiro. Ele não espera a perfeição, espera a entrega. E é nesse lugar onde você pode ser inteiro, com suas falhas, medos e verdade, que Ele te encontra. Se você sente que precisa descansar dessa cobrança invisível, se permita esse momento. Respira fundo, silencia o que pesa e vem, com o coração sincero, participar dessa oração comigo. Deus te espera com amor. Pai, hoje eu paro diante de Ti sem máscaras, sem esforço de agradar, sem o peso de parecer algo que eu não sou. Chego do jeito que estou, com a alma cansada de tentar caber onde não me encaixo.
com o coração apertado por ter deixado partes de mim espalhadas em trocas que nunca me completaram. Tu conheces tudo, cada tentativa de ser aceito, cada sorriso forçado, cada silêncio engolido, cada escolha feita só para manter a aprovação de quem nunca enxergou meu coração. Eu me esvaziei tentando preencher os outros e hoje eu percebo que fui me perdendo nesse processo. Por isso eu te peço, me devolve para mim. Me traz de volta para a tua presença, onde eu não preciso fingir, não preciso provar, não preciso atuar. Ensina o meu coração a se alegrar na tua aprovação. Ensina os meus olhos a buscar teu olhar antes de qualquer outro. Me livra da necessidade de me explicar o tempo todo, da prisão de agradar todos ao meu redor, da culpa que me empurra para longe da minha essência. Espírito Santo, me visita agora, toca nesses lugares da minha alma onde me acostumei a me esconder. Toca nessas áreas que foram silenciadas porque achei que não seriam aceitas. Mostra para mim que a minha identidade está em ti e que não há necessidade de performance quando eu caminho contigo. Me ajuda a ter coragem para ser verdadeiro. Coragem para não agradar, quando isso me afasta do que é certo. Coragem para dizer não com paz, para me posicionar sem medo, para perder aplausos se for necessário, mas não perder a tua presença. Me lembra que fui criado com propósito e que não há liberdade fora da tua vontade. Me ensina a descansar no teu amor, que não exige esforço, que não impõe condições, que não muda conforme as estações. Que essa verdade preencha o vazio que nenhuma aceitação humana conseguiu cobrir. Pai, se por viver em verdade eu perder algumas pessoas, me ajuda a entender que nada que vem de ti me abandona. Me dá discernimento para identificar o que me alimenta e o que me drena. Me ensina a valorizar os lugares onde posso ser inteiro e me afasta dos ambientes onde preciso me diminuir. Que a tua voz se torne a mais alta dentro de mim. Que ela guie meus passos, conduza minhas escolhas, direcione meu coração. E que mesmo quando as críticas vierem, eu permaneça firme, sabendo que o Senhor está comigo. Hoje eu entrego esse peso nas tuas mãos. Me rendo à tua verdade e escolho viver para agradar a ti, mesmo que isso me custe o aplauso do mundo. Em nome de Jesus, amém. Tem coisa que a gente só entende depois do silêncio, depois da entrega, depois da oração, quando o coração desacelera e você percebe que não precisa mais correr atrás do que nunca te pertenceu. Que não é rejeição perder o que te sobrecarrega, é cuidado, é Deus limpando o caminho para que você volte a andar com leveza. Se essa mensagem encontrou espaço dentro de você, considere se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas que, assim como você, talvez estejam cansadas de viver tentando agradar todo mundo, menos a si mesmas. Aproveita e compartilha nos comentários uma frase que represente o que ficou gravado no seu coração. Pode ser algo simples, mas cheio de verdade, como "Eu escolho agradar primeiro a Deus". Sua frase pode ser resposta e semente na vida de alguém. E se você sente que precisa de direção constante, de alimento espiritual ao longo da sua semana, tem um material muito especial esperando por você no primeiro comentário fixado. É algo feito para quem deseja alinhar o coração com os céus e viver cada dia com mais propósito. Vai fazer diferença na sua caminhada com Deus. Que o Senhor te cubra com paz, te fortaleça com verdade e te conduza sempre pela voz dele. Amém.